Senhoras e senhores, peço a atenção de todos, por favor, porque hoje é, obviamente, um dia de celebração. Sim, caso você não tenha percebido, nós oficialmente nos tornamos o podcast número 1 do mundo. Não é nos Estados Unidos, ok? Não é na Europa. Estou falando do mundo inteiro. E os haters continuam irritados. Os haters continuam muito irritados na internet, no X hoje em dia. É simplesmente uma loucura. Quero dizer, influenciadores cristãos sionistas estão fazendo aquela coisa de me atacar por eu dizer a verdade sobre algo. É tão estranho. Eu nem sei como reagir a isso. Vou fazer o meu melhor aqui. Todos estão opinando, comentando e dizendo que algo não é verdade, sendo que é literalmente verdade. É literalmente verdade. Eu vivi isso. É uma coisa tão estranha. É como se eles estivessem tentando apagar minha própria memória e apagar meus próprios e-mails que eu tenho. Claro, antes de falarmos deles, vamos primeiro cobrir os principais tópicos. Os momentos mais virais da tão aguardada entrevista com Erika Kirk na Fox News com Jesse Waters. Então vamos começar. Ok, antes de mais nada, bem-vindo ao podcast número 1 do mundo. Está aqui. Você está aqui. Todos nós somos número 1 no mundo. Está em alta no Twitter. Tem sido tão empolgante. Olha isso. Nunca vou esquecer esse momento. O podcast da Candace Owens chega ao número 1 mundialmente e o melhor de tudo, sem promoção. O que significa que, desde que começamos esse podcast há 1 ano e meio, não gastamos $1 único em publicidade, certo? Porque não podíamos fazer isso. Éramos uma startup. Eu fui demitida. As coisas estavam difíceis. Estava realmente ruim. E ainda assim somos o podcast número 1 do mundo. O Grok resume da seguinte forma. Vou ler para vocês. A comentarista conservadora Candace Owens anunciou na quinta-feira que seu podcast independente, Candace, alcançou o topo do ranking global, de acordo com dados do Podscribe, após sua saída do The Daily Wire em 2024. Ela atribui o crescimento orgânico às críticas, desafios legais, incluindo um processo por difamação movido pelo presidente francês Emmanuel Macron e pela primeira-dama, Brigitte Macron, e a resiliência de sua pequena equipe. Owens atribui esse marco à intervenção divina em meio a ataques constantes da mídia. Verificado? É simplesmente verdade. Tudo isso é muito verdadeiro. Estou muito empolgada. Gostaria de agradecer a todos, menos a academia, porque a Matrix me odeia. Provavelmente nunca serei convidada para um evento de tapete vermelho, mesmo que receba mais prêmios. Mas tudo bem, porque nunca estive tão feliz. E há tantas pessoas para agradecer. É verdade, devemos agradecer à Brigitte e ao Emmanuel Macron por esse processo mal aconselhado. Obviamente, sinto que isso abriu um buraco na realidade e tornou as coisas ainda mais globais do que já eram. Gostaria de agradecer ao Kanye West, anteriormente Kanye West, agora Yeah, pela música Power, porque a música Power realmente me fez perceber que você precisa parar de ouvir seus haters. Você também deve reconhecer que precisa dos haters para se inspirar a continuar. Quando alguém diz que você não pode ser algo ou que você deve ser algo, você precisa se impor. Você precisa ter coragem para dizer, eu sei que a maioria está fazendo isso, mas eu não vou fazer. E foi assim comigo quando eu não quis mais fazer o discurso pró-Israel. Claro, como sempre, agradeço ao Ben Shapiro, agradeço ao Jeremy Boring, agradeço à direção do caminho e por terem percebido antes de mim que eu deveria ser demitido. Obrigado por me demitirem. E obrigado pela publicidade da demissão. Andrew Klavan, Cristo é Rei, muito obrigado. Você é um herói pra mim. Tucker Carlson, eu não sei. Sinto que devo te agradecer porque muita coisa aconteceu porque as pessoas achavam que estávamos tramando nos bastidores e nunca estivemos. E obrigado, Tucker Carlson, pelas semanas de folga quando a mídia está te atacando em vez de mim. Agora está mais ou menos tudo junto. São Tucker Carlson e Cameron Owens. Mas obrigada. Gostaria de agradecer à Austrália. Estamos de olho em você, Austrália. Tony Burke, obrigado por nos banir de um país inteiro, mesmo sem eu ter feito nada. Eu literalmente não fiz nada, mas fui banido. E sabe o que mais? Você tem que me ouvir de qualquer jeito. Ha, 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 Tony Burke. Certo, mas falando sério, também gostaria, obviamente, de agradecer a essa equipe incrível. Muito pequeno, permaneceu pequeno. Somos apenas 4 pessoas trabalhando no podcast de fato, todos os dias. Savannah faz de tudo um pouco. Chris na edição.
Mark explicando as coisas de forma exagerada e também sendo nosso diretor, Skylar, o produtor que tem que lidar com minhas mensagens de texto malucas durante toda a noite, porque minha mente está a 1000 por hora. É realmente um motorzinho bem pequeno que continua funcionando e é por isso que somos realmente resilientes. Precisamos contratar mais pessoas. E vocês ainda não vão ganhar uma janela ali dentro. Só quero deixar claro, não quero que eles fiquem muito animados. Nunca vai haver espaço para respirar na sala de controle. E sim, obviamente foi um ano incrível e principalmente agradeço ao meu marido por descobrir como operar todo um negócio de podcast. Eu não sei como ele consegue, eu não sei como ele lida com as coisas. Ele não tem tempo nem para assistir ao programa e está sempre apagando incêndios. Eu não poderia ter feito isso sem todos vocês, por me mostrarem que está tudo bem ser honesta. E definitivamente foi um ano difícil, percebendo que, especialmente agora, essa questão do conservadorismo, o que é conservadorismo? O Partido Republicano está passando por um momento. Eu não quero ser presa ao Partido Republicano. E eu quero poder dizer algo contra democratas e republicanos. E estamos fazendo isso? Estamos falando a verdade. Vamos continuar falando a verdade. E estamos muito animados hoje. E uma das coisas sobre as quais estamos falando a verdade agora, e que meus haters dizem que é porque estou falando sobre o Charlie Kirk. Vocês mudam isso todo mês. Primeiro era, é por causa do lance da Brigitte Macron. É por causa das crônicas da Kamala. É por causa do processo da Blake Lively. O denominador comum aqui sou eu buscando a verdade. As pessoas estão percebendo que eu realmente estou buscando a verdade e não me importo com os inimigos que faço pelo caminho. E, obviamente, estou fazendo muitos inimigos agora por algum motivo, investigando o assassinato de Charlie Kirk e as mentiras que estão nos contando. Enfim, vamos falar sobre Erica Kirk. Obviamente foi uma entrevista muito aguardada. Olha, acho que a gente realmente não sabia o que esperar. Não sei porque achei que seria mais sobre a investigação. E, obviamente, em retrospectiva, não era sobre isso, porque é a Fox News, e a Fox News não vai fazer uma investigação pesada dessas. Foi mais para dar a ela um espaço para falar sobre como as coisas mudaram para ela, como as coisas mudaram para a Turning Point USA, mas é como estar no comando da organização. Quais são os pensamentos dela sobre como essa organização vai ser daqui para frente? E estou falando do Jesse Waters, que apresentou essa discussão, também a acompanhou no evento que ela fez, com J.D. Vance, na Universidade do Mississippi. Agora, pessoas ao redor do mundo, obviamente, têm se comovido com o compromisso da Erica com sua fé cristã, com a força, claro, que é necessária para cuidar dos filhos, cuidar de si mesma e ainda administrar essa enorme empresa enquanto está de luto, certo? E isso é uma das coisas que mais chamou a atenção de muita gente. Mas eu diria que a mensagem cristã é o que mais ressoou quando ela subiu ao palco e disse que o perdoou quase instantaneamente. Quero dizer, quando foi o evento memorial? Foi só, 10, 11 dias depois que ele foi assassinado? Acho que foi até menos, talvez. Foi tipo no dia 19, 9 dias depois que ele foi assassinado. Desculpa, dia 21, o Mark me corrigiu aqui no ouvido. Obrigado, Mark. Então, o Jesse perguntou a ela sobre os momentos mais difíceis que enfrentou ao se tornar viúva. E ela compartilhou que a noite é o momento mais difícil. Ela também compartilhou sua experiência com as emoções de ser viúva, em comparação com as emoções que outras viúvas podem sentir ao lidar com uma perda repentina. E aqui está o que ela disse. Ouça só. É tão fácil se sentir arrependido quando você perde alguém que ama. E eu tentei ler um livro do C.S. Lewis porque ele perdeu o amor da vida dele. Ele foi casado com ela por apenas 4 anos. O livro se chama A Grief Observed. Foi um livro muito difícil de ler. Não porque fosse sobre luto, mas porque nas páginas iniciais ele falava sobre o quanto estava zangado com Deus. E eu nunca senti isso. Nunca fiquei com raiva de Deus. Nunca questionei, por que, Senhor, você está me fazendo passar por isso? Por que você está me testando? Por que você está... Esse Deus é tão bom e tão soberano, e eu sei que Ele usa tudo, até mesmo o que o inimigo planejou para o mal. E eu não tenho arrependimentos, sinceramente.
Então, Quando vi esse momento, eu estava apenas pensando em mim mesma e em todas as emoções e lutos que já vivi e todas as emoções que compartilhei com vocês e a raiva que senti. E quero deixar muito claro que eu não sou o exemplo que ela está dando. Eu jamais conseguiria. E eu sei que muitas pessoas concordam com isso. Eu jamais conseguiria perdoar Tyler Robinson, seja qual for o papel que ele teve nisso. E, obviamente, estou dizendo, seja qual for o papel que ele teve nisso, porque não acredito que ele tenha sido a única pessoa envolvida. Eu nem acho que ele seja a pessoa que matou Charlie Kirk. Mas mesmo que você acredite em todas essas coisas, eu nunca conseguiria me virar e perdoá-lo tão rapidamente, certo? E eu nem sequer processei. Com certeza, quando orei sobre isso, fiz um monte de perguntas para Deus. E sim, ela está absolutamente certa no que está dizendo. E ela está nos transmitindo o que o ensinamento bíblico diz sobre esses assuntos. Mas eu não conseguia não sentir dessa forma. E então eu ficava me questionando, ouvindo, tipo, né, o que que há de errado comigo? Tipo, na verdade, o que que há de errado comigo? Por que eu não consigo chegar ao perdão? Por que que eu não consigo? Ou por que, na verdade, eu fico questionando e perguntando por quê? E por que fazer isso com alguém tão jovem? Quero dizer, até meu pai, aliás, foi muito impactado. Ele conheceu o Charlie algumas vezes, mas ficou tão impactado pelo assassinato do Charlie que isso o fez pensar, eu quero ser... Lembro que meu pai disse isso, tipo, eu quero ser um avô e um pai melhor, porque olho pra mim mesmo, já sou mais velho e não vivi uma vida nem de perto tão admirável quanto a que Charlie viveu. Meu pai literalmente disse isso para mim ao telefone. E isso me faz sentir por que ele. Por que isso aconteceu com o Charlie Kirk? E eu não sei. É mais ou menos isso que eu estava pensando. Eu ficava pensando, uau, o que que há de errado comigo por ter sentido todas essas coisas que ela teve a sabedoria de simplesmente não passar por isso? Sabe o que quero dizer? Ou não, acho que não deveria dizer não passar por isso, mas não se fixar nisso. Eu não conseguiria hoje, depois de tudo o que aconteceu, dizer, eu perdoo Tyler Robbins. Eu não consigo fazer isso. Eu simplesmente não consigo fazer isso. E acho que talvez, se eu estiver me avaliando e sendo super crítico comigo mesmo agora, é porque eu não consigo perdoar até saber o que aconteceu. Na verdade, eu não sei o que estou perdoando até saber o que aconteceu. E isso talvez nos leve ao que vamos abordar mais adiante, quando ela responde à pergunta. Na verdade, vamos chegar a isso agora. Sobre se ela acredita ou não que pegaram o verdadeiro assassino de Charlie Kirk, certo? Você acredita nisso? A pessoa que temos sob custódia é essa a pessoa? A pessoa que puxou o gatilho é essa a única pessoa que puxou o gatilho? De qualquer forma, quero que você ouça diretamente dela e não de mim recapitulando ou reiterando o que ela disse. Isso viralizou justamente pelo que ela não disse, para ser honesto com você. Ouça só. Você acha que eles pegaram o assassino do seu marido? algo pelo qual sou muito grata é que temos uma das equipes mais incríveis para este caso. Eu nunca desejaria a ninguém ter que passar pelo que estamos passando. Ter visto o laudo detalhado da autópsia, ter visto atentamente as diferentes partes das evidências que foram coletadas. Eu confio na nossa equipe. Então não é um simples sim ou não. E a implicação pode ser que ela confia na equipe para encontrar mais informações ou obter respostas, ou, se não for isso, para dizer a ela quais são as verdadeiras respostas. E eu acho que é por isso que isso está viralizando, porque as pessoas estão se perguntando, ok, ela realmente acredita que Tyler Robinson agiu sozinho? E, obviamente, Jesse não vai pressioná-la sobre isso, porque provavelmente pareceria mais um interrogatório do que apenas sentar e conversar sobre alguns desses assuntos que já são difíceis de abordar em geral. Mas eu vou. Tenho esperança de que o que ela está sugerindo é que confia em sua equipe para fazer a devida diligência. Ela diz que viu o laudo da autópsia. Ela viu certas coisas. Obviamente, nenhum de nós viu o laudo da autópsia. E eu não sei, eu não sabia o que pensar sobre isso. Ela está dizendo que ainda vai surgir mais coisa? Isso é meio que um prenúncio de que mais informações vão aparecer e as coisas vão ficar claras? Espero que sim, de verdade. Porque em termos do que o público viu até agora, eu diria que nada foi convincente. E estou tentando imaginar o que eles teriam que o público ainda não viu e que poderia ser uma espécie de prova definitiva. E, em teoria, seria a filmagem, certo?
Tyler Boyer disse que temos imagens em 4K, todo esse material, quando ele estava tweetando. E da mesma forma, não a universidade, mas outra pessoa estava dizendo que, sabe, de todos os ângulos, toda a área da universidade está coberta. A desculpa deles para não mostrar ao público era que não queriam de forma alguma impactar o caso. Isso nunca fez sentido para mim. Essa desculpa nunca fez sentido para mim. Na verdade, eu imagino que, quando estava acontecendo uma caçada antes mesmo de pensar no caso, mas sim em manter as pessoas seguras, teria sido um bom momento para divulgar imagens claras do indivíduo. Mas é possível. É possível que eles tenham imagens realmente nítidas de Tyler Robinson pulando no telhado e disparando o tiro. Tudo isso é possível. Então só nos resta esperar para ver quanto a isso. Agora eu vou dizer... pessoalmente e talvez até egoisticamente. Provavelmente egoisticamente. De novo, eu sou falho. Eu sou muito falho. Obviamente, fiquei extremamente animado que ela respondeu à insinuação católica de uma vez por todas, do seu próprio jeito. Obviamente, não foi uma pergunta direta nem nada assim, mas duas coisas aconteceram aqui. Uma que você provavelmente não percebeu, que é atrás de Jesse e Erika enquanto eles caminham nos bastidores. No evento da Universidade do Mississippi, que eles foram as principais atrações, havia um padre. Olhe ali no canto. Eu reconheço um padre estudioso quando vejo um. Sim, é o mesmo padre que ela levou com ela ao hospital quando Charlie foi baleado. E eu não sei. Continuo a defender a minha opinião de que isto pode ter ido além da arquitetura. E caso você ainda não tenha chegado a essa conclusão, além disso, o padre foi flagrado nos bastidores. Eles viajaram com Erika e ela comenta sobre a afinidade de Charlie por São Miguel? Ouça. Quando começamos a namorar, eu perguntei pra ele, por que você não usa um crucifixo? Ele perguntou, por quê? Você pode dizer que é cristão, mas não usa uma cruz. Eu fiquei tipo, sei lá, na verdade não sou muito fã de joias. E eu pensei, entendo. Então, para o primeiro aniversário dele, comprei esta cruz. E então, ao longo do tempo, eu sempre ia adicionando metais diferentes. E assim ele sempre amou São Miguel. E assim... Sim, toda vez que ele vestia essa peça de roupa, sentia como se fosse sua armadura. Já terminamos por aqui, pessoal. Ele se sentia como São Miguel era sua armadura. Ok. Queria destacar isso porque, em retrospectiva, fico cada vez mais surpreso e revoltado com a maldade, a crueldade e o quão desnecessárias as pessoas podem ser. Todos os vídeos que as pessoas fizeram. Quando eu nem estava mencionando isso como algo importante, eu estava fazendo um vídeo em homenagem ao Charlie e dizendo que todos nós esperávamos que ele desse o passo e se tornasse católico, sem dar detalhes. E, de repente, a operação Influenciador Cristão Sionista começou, enquanto eu estava em estado de trauma e luto, a vir atrás de mim dizendo que isso não era verdade. E eu não acho que nenhum deles tenha feito vídeos desde então, esclarecendo que não, parece que a Candace estava dizendo a verdade, porque quem se importa com a verdade quando se pode simplesmente tirar sarro da Candace? Mas eu achei que essa foi uma maneira muito natural de responder a isso. E, sabe, ela provavelmente não vai nos dar mais informações porque ela não precisa nos dar mais nada. Como eu disse desde o começo, ele não se converteu ao catolicismo, mas é simplesmente aceitável que a gente diga a verdade sobre onde ele estava em sua jornada espiritual. Eu não sei por que isso é um grande problema, a não ser pelo ódio aos católicos, que é o que eu tenho recebido muito ultimamente. E tantas mentiras foram contadas, e vamos falar mais sobre elas depois, e da frustração que sinto com as pessoas que dizem se importar com Charlie, e por isso elas vendem essas mentiras. Mentiras ridículas e insignificantes. Não faz sentido para mim. Enfim, mas continuando com a entrevista de Erika, ela foi questionada diretamente, e este é provavelmente o momento mais viral da conversa, sobre como ela se sente pessoalmente em relação às teorias da conspiração que estão circulando sobre o assassinato dele. E aqui está a resposta dela. Existem outras teorias circulando sobre o assassinato de Charlie. Certo. Como isso te faz sentir? Quando tudo aconteceu, meu celular descarregou e virou um buraco negro. Simplesmente não o liguei durante semanas a fio. Eu me isolei intencionalmente porque preciso proteger meu coração. Preciso estar presente para meus filhos. E preciso estar presente para o Turning Point. E o que percebi durante todo esse processo é que cada pessoa vivencia o luto de uma maneira diferente. Todo mundo está tentando descobrir, e eu não os culpo. Como isso acontece?
Como alguém se radicaliza a ponto de conseguir justificar suas ações em sua própria mente? Acabamos de perder uma das maiores vozes da nossa geração. Por quê? Como? O que está por trás disso? Tipo, todo mundo está tentando processar isso. E eu respeito isso. Mas o que meu coração mais deseja é um pouco de compaixão por aqueles que estavam lá naquele dia. Eles têm que reviver isso todos os dias. Ele não morreu em um acidente de carro. Ele não morreu de câncer. Ele foi assassinado. E a diferença entre isto e nos assassinatos anteriores neste país, não havia redes sociais. Não havia inteligência artificial. Eu não consigo nem dizer quantas imagens falsas existem por aí sobre tudo isso. E de novo, meu único pedido é que, por favor, orem, considerem e reflitam sobre tudo o que vocês colocam na internet, porque isso vai impactar os filhos dele no futuro. Eu não quero que meus filhos entrem na internet um dia, quando forem mais velhos, e vejam coisas que... É só que todos nós estamos tentando processar isso à nossa maneira. Agradeço isso, mas um pouco de compreensão seria bem-vinda. Portanto, acho que é uma resposta gentil. E acho que é um pedido gentil, sabe, afirmar antes de mais nada que as pessoas estão fazendo isso porque se importam e se importam com o Charlie. Além disso, esse foi um evento traumático que o mundo inteiro vivenciou. E o motivo pelo qual a internet está investigando é porque as autoridades federais não estão. E não só não estão investigando, como estão contando mentiras bastante óbvias. Certo. Em primeiro lugar, ele foi atingido por um tiro de calibre .3006 e conseguiu parar a bala quando, em circunstâncias normais, teria sido decapitado. Como um calibre .3006 decapitaria alguém? E como eles têm sido tão ridículos e depois nos manipulado dizendo que estamos desonrando o legado de Charlie, as pessoas estão se retraindo porque assistir a algo assim nos perturba espiritualmente e depois ouvir que não há nada para ver. Agora, aqui está o que eu vou dizer sobre o pedido dela para considerarmos as pessoas que estavam lá naquele dia. As pessoas que estavam lá naquele dia passaram por um trauma porque viram Charlie Kirk morrer, ou talvez não tenham visto ele morrer, talvez tenham visto ele ser baleado, ouvido o disparo. Quem sabe quais são exatamente os detalhes? É aqui que vai ser realmente difícil para a Erika ser CEO e ser alguém que é viúva ao mesmo tempo, certo? Porque a mensagem que está saindo da Turning Point USA, então isso é a Erika na sua capacidade de CEO e presidente, tem sido simplesmente inaceitável, certo? Não pode ser as duas coisas. Não pode ser tipo, ok, pessoal, vamos continuar e, sabe, o Mike vai assumir o lugar do Charlie no evento Liberty que ele tem, que vai estar esgotado. E o pessoal da Turning Point USA, que são diretores de fé, vão ficar dizendo pra você, tipo, o Mike tem o que é preciso, aqui está o que você blá blá blá. E aí o Mike vai contar histórias sobre aquele dia, vai aparecer várias vezes no programa dele. O Andrew vai falar sobre isso, todo mundo vai falar sobre isso. E eles não querem falar sobre as coisas que a gente se importa. Tipo, é isso que significa ter um podcast, né? Você não pode querer fama só quando for conveniente pra você. Isso é meio que o lance da Meghan Markle, né, que a gente comenta. E estou falando isso para o Mike McCoy. É tipo, todo mundo quer ser famoso até realmente ser famoso. Ok, agora queremos privacidade. Bem, na verdade não funciona assim. Você não pode simplesmente dizer, eu quero me casar com você e quero ser uma princesa. E aí, virar princesa. Você pensa, bem, eu não quero ser uma princesa. Certa. É como se você tivesse que escolher entre um ou outro. Então, se houve pessoas que mudaram de rumo, ficaram traumatizadas naquele dia e precisaram ir embora. Precisei me afastar 2 semanas para organizar meus pensamentos sobre o trauma que presenciei ao assistir aquilo. Muitas pessoas que conheço precisaram pausar. Tirei o programa do ar alguns dias. E eles só, sabe, precisavam de um tempo para processar. Seria um pouco diferente. Na verdade, quase parecia que eles não precisavam de tempo nenhum para processar. E eles meio que ficaram irritados porque o mundo precisava de tempo para processar. E então, as coisas que eles estavam nos dizendo eram mentiras. Conseguimos desmentir com fatos coisas que estavam nos dizendo. E aí você tem pessoas como o Tyler, que aparece nisso, Tyler Boyer. De quem eu gosto, você é o presidente e o CEO. Tyler Boyer é um deviante sexual, certo? Porque a gente tem que, porque ele estava no hospital, dá um desconto pra ele. É tipo, não, essa é a empresa. Agora é isso que está à frente da empresa. O Charlie não está lá.
Queremos ter certeza de que essa empresa vai estar comprometida com a verdade. Queremos ter certeza de que essa empresa não vai nos dizer que não podemos nos importar com isso ou não podemos focar naquilo, porque precisamos decidir se essa ainda é a mesma empresa. É isso que significa, certo? Essa ainda é a mesma empresa? Então, eu acho que com o caso McCoy, todo mundo queria um palco até conseguir um palco, certo? E as pessoas começaram a dizer mentira, 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 né? Por exemplo, Alex Clark queria fazer aquela coisa com o Wall Street Journal, até que eu peguei essa pequena mentira. E é tipo, o que você está dizendo sobre os católicos? Isso não é verdade, ok? Suba ao palco ou não suba ao palco, mas não pode ficar no meio termo. E então, de repente, quando o público se volta contra você, eu não quero mais o palco. Essa seria a minha resposta pra isso. E eu não tenho nenhuma simpatia pelo Rob McCoy. Eu não tenho nenhuma simpatia por Mike McCoy. Eu não tenho nenhuma simpatia por Tyler Boyer. Sim, eu acho que dizer a verdade é algo muito fácil de fazer quando você tem um microfone. E se você não quer dizer a verdade, isso só faz você parecer mais suspeito. E eu posso te dar um exemplo disso. Tinha um garoto que estava vestindo verde nesse evento da UView, certo? Ele parecia meio suspeito. Tinha um monte de boatos, recebemos vários e-mails, mas nunca falei sobre isso no programa porque não achei que houvesse nada além do fato de que ele parecia meio suspeito com um moletom verde. E acho que foi ontem, Sam Parker perguntou, quem são esses caras? E eu não consigo uma imagem clara dessa pessoa. Aí eu respondo pra ele assim, aqui está uma imagem clara dessa pessoa. A própria pessoa usando o moletom verde então responde muito rapidamente. Ele disse algo como, esse sou eu. Desculpe, eu me visto de um jeito estranho. Acho que ele joga no time de futebol da UVU. E é isso. Acabou. E ninguém está falando do moletom verde. Aqui está ele, Colby Sessions. Olá, pessoal, sou eu. Eu e meu colega estávamos no campus para comprar comida e passar no evento. Sempre usamos roupas ridículas. Desculpem, pessoal, é só isso. Que fácil, não é? Que fácil. Ele não é do tipo, eu sou uma vítima. Contate um advogado. Não acredito que alguém tenha feito uma pergunta. Não consigo acreditar que haja interesse neste evento onde ocorreu um assassinato. Não, as pessoas perguntam porque têm boas intenções e ele simplesmente responde e pronto. É assim fácil, é assim rápido, é assim indolor quando você simplesmente diz a verdade. E eu simplesmente não sinto que nada do que foi fácil de esclarecer tenha sido feito. E não pode ser porque eles estavam de luto, porque no dia seguinte já estavam de pé novamente, animados, compartilhando memórias e falando em detalhes sobre o que aconteceu naquele dia. Então, exceto pelas partes que queremos saber, não sei, isso não funciona pra mim. Enfim, se vocês quiserem assistir a essa entrevista na íntegra, definitivamente deveriam. Está disponível na Fox News, Prime Time, Jesse Waters. E é isso que vamos dizer sobre isso. Vamos fazer uma breve pausa e vamos falar sobre alguns influenciadores sionistas cristãos. Tenho falado muito com vocês sobre a Riverbend Ranch porque eu adoro os bifes deles, a carne Black Angus, famosa pelo seu sabor excepcional. Mas a Riverbend Ranch levou a carne Black Angus a um novo patamar porque nos últimos 35 anos, a Riverbend Ranch vem criando um rebanho Angus de elite usando tecnologia de ultrassom para selecionar gado geneticamente superior, com foco em sabor e maciez. Todo ano, a Riverbend Ranch fornece cerca de 850 touros Black Angus de elite com essa genética especial para mais de 260 fazendas no oeste do Zewa. Essas fazendas parceiras recebem um prêmio da Riverbend Ranch por criarem bezerros sem hormônios de crescimento e sem antibióticos. Todo outono, os bezerros com essa genética de elite retornam à Riverbend Ranch para passar o verão em pastagens nas montanhas. Então, quando você compra da Riverbend Ranch, você não está apenas apoiando os 64 cowboys e suas famílias que trabalham nesse rancho, mas também está apoiando mais de 260 outras fazendas nos Estados Unidos. Fazendas e as centenas de famílias americanas que também trabalham nessas fazendas. É nascido nos Iowa, criado nos Iowa e processado bem aqui nos Iowa. A carne é maturada à perfeição por 21 dias e, em seguida, enviada diretamente do rancho para a sua casa. Esta não é a típica carne de Angus preto. Ela é mais saborosa e mais macia do que até mesmo a melhor carne de Angus que já provei. Agora mesmo, ao acessar riverbendranch.com e usar o código promocional Candice no checkout, você ganha $20 de desconto no seu primeiro pedido. Confie em mim, você vai ficar muito impressionado. Então visite riverbendranch.com e use o código promocional Candice no checkout. Também quero falar para vocês sobre a PDS Debit. Dívida de cartão de crédito não é um acidente, obviamente. É um sistema criado para manter os americanos para baixo.
Os bancos lucram, credores ganham e as famílias perdem. Cada ligação, taxa ou armadilha de juros altos lembra que o jogo é manipulado. Mas há outro lado. A PDS Debt já ajudou centenas de milhares a reagir, reduzindo dívidas, acabando com ligações e colocando o dinheiro de volta no seu bolso. Seja você esteja lidando com cartões de crédito, empréstimos ou contas médicas, a PDS Debt tem opções para ajudar a sair das dívidas. Eles entendem sua situação financeira única e criam um plano personalizado para você. Não é exigida pontuação mínima de crédito. Eles ajudam você a economizar, quitar dívidas e devolver o dinheiro ao lugar certo. PDS Debt tem A+ no BBB. Ela tem milhares de avaliações 5 estrelas no Google e mantém nota máxima no Trustpilot. Por quê? Porque a PDS já ajudou centenas de milhares de pessoas a sair das dívidas. É o seu dinheiro. É o seu futuro. Então, não deixe o sistema decidir por você. Você está a apenas 30 segundos de ficar livre das dívidas. Faça sua avaliação gratuita e encontre a melhor opção para você agora mesmo em pdsdebt.com/candice. É pdsdebt.com/candice. Mais uma vez, pdsdebt.com/candice. Certo, vamos começar com uma pequena troca de mensagens que tive com Allie Beth Stuckey online. Eu começo? Na verdade, vou começar dizendo algumas coisas boas sobre a Allie Beth Stuckey, porque uma das coisas em que estou trabalhando é ser muito mais ponderada quando fico irritada com alguma coisa, e percebo que esse assunto em particular é daqueles que, instantaneamente, já me faz querer partir para o ataque. E há muitas coisas ótimas sobre a Allie Stuckey. Eu realmente já trabalhei com a Allie Stuckey em vários eventos, já conversei com a Allie Stuckey. Ela já participou do meu podcast várias vezes. Ela foi uma das debatedoras quando eu estava no The Daily Wire, é disso que estou falando. Ela debateu com meu marido antes de eu me tornar católica. Eles tiveram uma ótima conversa e ela sempre foi muito gentil. Nos bastidores sempre conto pra vocês se tem algum babado, mas na verdade não tem nenhum sobre a Allie Stuckey. Ela sempre foi uma pessoa muito adorável. E especialmente porque, quando eu estava começando na indústria e as pessoas estavam me criticando por todo tipo de coisa, ela, na verdade, me recebeu no programa dela e teve uma conversa comigo, ao invés de simplesmente se juntar ao coro. Então, sim, não estou falando sobre isso porque a Ali seja uma má pessoa. Estou falando sobre isso porque ela tem falado de mim, na verdade, de forma sutil, fazendo indiretas sobre esse tipo de coisa. E eu sinto que é justo que, quando as pessoas agem desse jeito, eu possa responder. De alguma forma, as pessoas podem falar sobre mim. E aí, quando eu respondo as pessoas de repente dizem, eu apoio fulano. Eu fico tipo, do que você está falando? Eu só estou respondendo alguém. Para mim, esse assunto, Charlie Kirk, quem o matou, não existe um único tema na política que esteja acontecendo neste planeta do qual eu me importe mais. Ok? Para mim, é o assassinato de Charlie Kirk e nada mais. E após o assassinato dele, as pessoas foram extremamente desagradáveis comigo. Você viu isso? Definitivamente não foi algo orgânico. Foi essa necessidade estranha de afirmar o legado dele como um sionista cristão. Aliás, não estou incluindo a Ali na categoria de pessoas extremamente desagradáveis, de forma alguma, mas ela foi uma das vozes que, eu diria, lançou uma sombra desnecessária sobre o meu relato de que ele estava ficando curioso sobre o catolicismo. E foi desnecessário, eu diria, apenas porque ela poderia ter me mandado uma mensagem. Ela tem meu número. Isso é uma das coisas que o Matt Walsh disse recentemente, que ele vê isso como uma forma de deslealdade. Quando você tem acesso a uma pessoa, mas em vez disso, vai para a sua plataforma dizer algo sobre essa pessoa, quando poderia pedir esclarecimento, certo? Ela poderia ter me mandado uma mensagem e dito, ei, nunca ouvi nada sobre o Charlie se interessar por catolicismo. E eu teria dito para ela, em particular, sim, ele estava indo à missa, às vezes diariamente. Ele estava indo aos domingos, ele morreu com um pingente, mas isso não aconteceu. De qualquer forma, ela afirmou que é amiga do Charlie Kirk. Ela certamente trabalhou com o Charlie Kirk por anos. Tudo isso é verdade. Somos aliados naturais porque estamos comprometidos em querer que haja justiça e, de fato, ambos estamos abalados pelo Charlie não estar mais aqui, por não vermos onde o Charlie deveria chegar em sua vida, tendo sua vida interrompida da forma mais traumática possível. Mas me parece que há algumas pessoas que só querem usar suas plataformas para refutar algo que estou dizendo e que elas acham que é mentira, mesmo quando apresento provas de que é verdade. E um exemplo disso foi esta manhã,
Então, ontem eu disse para vocês, como uma pessoa que trabalhou na Turning Point USA, que viajou com o Charlie mais do que qualquer um, ok, há uma única pessoa que pode dizer, eu fui a atração principal em mais turnês universitárias da Turning Point USA do que a Candace Owens. Eu sei do que estou falando, certo? É algo muito estranho não saber como as coisas funcionam internamente e então acusar alguém que apresenta um... Enviei um e-mail, como fiz ontem, informando que esses eventos já estão reservados para o semestre anterior. Ok, existe uma longa lista de espera. Todo mundo quer Charlie ou Candace, seja lá quem for, Don Jr., vir ao campus deles. E eles fazem esses pedidos logo no início, os capítulos do Turning Point são muitos. E por isso estão constantemente atrasados no atendimento dessas solicitações. E é um processo muito longo, porque as administrações desses campi naturalmente detestam o Turning Point USA em particular, porque Charlie fundou a organização para causar impacto nos campi universitários. Então eles dificultam muito a vida desses jovens em tudo. Quando eu digo dificultam, quando Charlie e eu estávamos palestrando em Stanford, a garota que organizou, a estudante que organizou o evento, o avô dela era dono de um dos prédios de Stanford. O nome dela estava em um dos prédios da Universidade de Stanford. E mesmo assim, dificultaram para ela conseguir organizar esse evento, entende? Não importa. É mais sobre o sentimento de quem você é como pessoa política. E como uma organização política, eles vão tentar te impedir. E é por isso que é estranho, pois nunca aconteceu enquanto eu viajei por 8, 9 semestres, 8 verão de 2019, 8 semestres seguidos com o Charlie. Nunca aconteceu de uma faculdade fazer um pedido durante o verão, quando a escola está fechada, porque era, ok, no final de julho, a escola não estava em período letivo. E então isso é atendido pela Turning Point USA. Já está no calendário. Imagina a universidade recebendo esse e-mail. Eles detestam Charlie Kirk e ainda vão atender ao pedido e dizer, queremos atender e vamos te dar a primeira semana de volta às aulas. É isso que eles estão nos dizendo. E isso não faz o menor sentido. E eu apontei isso e mostrei provas disso. Com o que exatamente você está discordando? Quando você entra nessa discussão, o que está motivando a sua discordância? Essa seria a minha pergunta. Vou ler os tweets dela e depois vou responder a eles. Então ela faz uma refutação totalmente falsa ao compartilhar uma troca de mensagens privadas entre ela e o Charlie. Foi isso que ela tweetou. Ela disse que a última alegação é que a Tepuza deve ter participado do assassinato do Charlie porque a parada no campus da UVU foi aprovada em julho. Não foi aprovada em julho. Foi registrada, solicitada em julho. E esse é um prazo muito curto para um evento em setembro. Isso não é verdade. Charlie me mandou mensagem no final de agosto sobre um evento no campus no início de novembro. Isso é cerca de 2 meses de antecedência. E o motivo de ele não ter especificado qual campus é porque ele mesmo ainda não sabia. Ele só sabia que seria no Alabama. Então sim, realmente parece que parte da turnê pelos campi deste ano estava sendo organizada em cima da hora, e o fato de a UVU ter sido reservada durante o verão não é nada incomum. Ei, adoraríamos que você se juntasse a nós no campus em 3 de novembro. O que isso prova? Prova que Charlie a convidou para se juntar a ele no campus em 3 de novembro. Se ele está te dando várias opções de local, e estou te dizendo isso como alguém que já fez isso, eu trabalhei para essa organização ali, ok? Provavelmente é porque isso já está aprovado, eles já estão fazendo esses campi. Ele está te perguntando qual você quer escolher? Muitas vezes, esses estudantes são orientados a reservar 2 datas que podem funcionar, e eles vão retornar para confirmar e ver quem está disponível. Eles não começaram a planejar esse evento quando Charlie te mandou mensagem. Posso te garantir isso, ok? Eles não receberam um pedido desses campi naquele dia. É um absurdo. Eu nem sei o que estamos debatendo. Em seguida, ela continua dizendo o seguinte: como tem dificuldades, links de quem ajudou. Não foi isso que Candace disse. Pedido do capítulo da UVU enviado ao Turning Point USA. Ela disse que alguns de vocês têm dificuldades, local indefinido, daqui a 2 meses. Claramente já existe um local definido porque Charles está dizendo neste bate-papo 3 de novembro no Mike McCoy, mais precisamente 3 de novembro às 18h30. Ou Auburn, que tem 5.000 assentos, ou a Universidade do Sul do Alabama. Agora, eu te disse que Charlie e eu iríamos dividir para conquistar. Assim, haveria vários eventos no mesmo dia. Charlie seria a atração principal de um, eu de outro. Garanto. E verifiquei. Eles fizeram ambos neste semestre porque é assim que funciona, certo?
Ele está perguntando em qual deles você quer participar. Eles podem até estar reservando os auditórios de que precisam, mas isso não estava sendo planejado quando te enviaram a mensagem. Eles não receberam o pedido no mesmo dia em que te mandaram a mensagem e disseram: Ei, você quer fazer isso acontecer? Eu não sei o que estamos fazendo aqui. Eu não sei qual é a natureza disso. Aí você recebe a Lila Rose, que entra na conversa do nada, sem nenhum motivo, além do fato de ser uma cristã sionista convicta. E ela diz algo que não tem nada a ver, pelo menos a Ellie está mostrando algo relevante para a Turning Point USA, mesmo que talvez ela não tenha assistido ao que eu disse ou esteja confusa sobre qual era a conversa. É bem intencionado, ok? A Lila Rose simplesmente surge do nada, tipo, estamos falando de maçãs e ela aparece com uma laranja. Eu também falo regularmente em campi universitários. Ela começa com: isso não é verdade? Isso não é verdade. O que não é verdade? Eu mostrei o e-mail. O que não é verdade? Eu também falo regularmente em campi universitários. Como exemplo, acabei de ser convidado para falar em Stanford e eles iam organizar o evento em 3 semanas. Não aconteceu, não se concretizou. Eles te convidaram para falar. Qual é o contexto? Quantos alunos? E então ela continua e dá um exemplo. Quando debati há algumas semanas em Yale, o evento também foi planejado em 2 meses. Ok, então é isso que acontece quando o principal debatedor, Charlie Kirk, é assassinado. Ficamos com isso. As pessoas que não conseguem diferenciar maçãs de laranjas. Lila, tenho certeza de que se a Taylor Swift tweetar que a equipe dela levou 1 ano para organizar a turnê, eu não vou responder dizendo que isso não é verdade. Eu acompanhei a Taylor Swift em eventos universitários e conseguimos organizar o evento em 6 meses. Maçãs? Laranjas? Então, aquele evento em Yale, no qual a Lila Rose falou, foi com a União Política de Yale? União? Ela existe desde 1934. Funciona como uma máquina bem lubrificada. Já palestrei na Oxford Union. Eles falam no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Eles mudam as pessoas que estão falando. Você se senta com eles. Você tem um jantar. Isto é Oxford, não Yale. Nunca palestrei em Yale. Você janta com alguém e debate com essa pessoa. Ok, é um sindicato de debates. É o que eles fazem e o que vem fazendo desde 1934. Lila tinha, e aqui está uma foto disso. Ela está comparando isso. 70 pessoas que participaram desse debate com a Turning Point USA, organizando um debate com milhares de pessoas, às vezes um vice-presidente, às vezes um presidente, sobre o que você está debatendo. O que você está realmente, quando você para e pensa, sobre o que você está debatendo comigo. Se você vai me contestar, simplesmente me mostre a informação de alguém fazendo um pedido e tendo esse pedido atendido instantaneamente na Turning Point USA, que funciona como uma máquina absolutamente. Mas esses eventos são grandes, certo? Ambulâncias são exigidas. A universidade tem que te informar. Ok, se você tem 1.500 pessoas, então essa é a lei estadual. Eles precisam confirmar que estão disponíveis. Esse é o seguro que precisa estar. Blá. Não é a mesma coisa, Lila, quando você está debatendo com uma mulher mais velha sobre aborto em uma união política, certo? Simplesmente não é a mesma coisa. Então, novamente, eu pergunto, qual é o interesse deles para ficarem tão incomodados por eu estar dizendo a verdade? Porque agora eu tenho que tirar um tempo e ser a rainha da pequenez e revisar cada ano desde 2018 para te mostrar quando eles organizaram os eventos, porque eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso para todo o semestre de 2018 até 2024. Qual é o objetivo aqui? Eu vou fazer isso. Savannah, me desculpe. Nós temos que fazer isso. Mas qual é o sentido de contestar algo e dizer que não é verdade quando eu acabei de te dizer que é verdade e te mostrei provas de que é verdade? Você nem está argumentando. Na verdade, você está apenas mentindo nesse ponto. Você está sendo extremamente desonesto, no mínimo, ao fazer um vídeo e dizer que ele não está se tornando católico. Se ele era um evangélico comprometido, diga, eu não sei. Apenas diga que não sei. Sei. Por que você está fazendo esses vídeos? Na verdade, eu sei sim, e estou compartilhando informações que eu conheço porque merecemos respostas quando há anomalias estranhas. Agora, é possível que alguém conhecia alguém, fez um telefonema e fez acontecer? Sim. Mas nós, o público ao redor do mundo que não confia no que está sendo dito, para nós, gostaríamos de saber quem foi essa pessoa
que fez esse evento acontecer tão rapidamente, mais rápido do que eu já vi um evento ser organizado, considerando como as universidades agem com hostilidade em relação a grupos conservadores que reúnem muitas pessoas, que era o caso do Charlie, quem Charlie era como pessoa. Ele era alguém que era recebido com hostilidade pelas administrações quando ia até lá, certo? Porque isso significava que haveria protestos. Eles vão queimar você em efígie, como fizeram com Michael Knowles em um evento da Turning Point USA. É preciso estabelecer certos parâmetros para permitir que esses eventos específicos aconteçam. Mas agradeço por você compartilhar sua experiência, e da próxima vez que a Taylor Swift tweetar sobre a experiência dela, eu vou simplesmente dizer, não é verdade, não é verdade. Taylor Swift é tipo, eu não consigo entrar no shopping. Eu fico tipo, eu também não. Isso não é verdade. Eu entrei. Nenhum fã correu até mim, Taylor Swift. Então, obviamente, a Taylor Swift está mentindo porque isso não aconteceu comigo. Não acontece, como diz o Justin Bieber, simplesmente não bate pra gente, cara. De qualquer forma, também acho estranho que quando você olha para o que eles focam, parece tão mesquinho. Mas aí eles ignoram todas as mentiras gritantes e óbvias que foram contadas sobre essa investigação. Tipo, eles não estão fazendo vídeos dizendo, falei com uns 10 caçadores e um 3006 deveria ter decapitado ele. Eles não ligam pra nada disso. Então, você está fazendo isso porque se importa com o Charlie? Você está fazendo isso porque se importa com a investigação? Porque se você vai investigar, investigue de verdade. Tudo bem. Me mande uma mensagem de texto e faça uma pergunta específica, tipo, de onde você tirou essa informação? Junte-se ao grupo de pessoas online que eu nunca conheci antes disso, que estão investigando esse assassinato e usando fontes, faça isso. Ou se junte a nós ou saia do nosso caminho, é o que eu diria. Porque se você não vai fazer um vídeo, ou se vai fazer um vídeo sobre uma lacuna gritante e óbvia e simplesmente menosprezar isso, que foi mais ou menos o que a Ali fez em relação às mensagens do Discord dos federais. Eu assisti a um trecho, ela meio que ameniza e diz, bem, mesmo que essas mensagens tenham sido escritas pelos federais, ainda acho que ele foi assassinado pelo Tyler Robinson. Ok, então você está disposta a, o quê? Dar o benefício da dúvida para os federais quando eles talvez estejam mentindo, mas não consegue assumir que eu estou dizendo a verdade sobre minha experiência trabalhando com uma organização e as provas reais que tenho para sustentar o que estou dizendo. Você não tem nenhuma tolerância quanto à possibilidade de que ele talvez estivesse ficando curioso sobre o catolicismo. O objetivo é dizer a verdade, certo? Por que vocês não fazem programas se estão tão interessados em desmascarar mentiras? Já fizeram um sobre o Josh Hammer. Quando divulgamos as mensagens de texto, vocês fizeram um programa e disseram, uau, Josh Hammer realmente mentiu sobre a mentalidade do Charlie Kirk, porque isso está começando a parecer propaganda. E para mim, é o pior tipo de propaganda quando você coloca isso como se fosse cristãos não deveriam ou cristãos deveriam. Eu estou investigando isso. Eu me importo com isso. E na minha perspectiva, se você estiver no meu caminho, eu simplesmente vou cuspir fogo e expor a verdade. Quando digo cuspir fogo, significa simplesmente mostrar a verdade, mostrar ainda mais verdade. Como eu disse, vou abrir todos os e-mails para que não haja discussão. Ou ainda uma disputa sobre quanto tempo leva para esses eventos ocorrerem juntos. Sim, é isso mesmo. Não gosto nada do barulho dos grilos. Gostaria também de mencionar que Ali, estranhamente, contratou Alissa Cordova, e isso simplesmente não me agrada. Alissa Cordova foi anteriormente a responsável de relações públicas, chefe de PR no Daily Wire. E quando eu digo que essa mulher é má, é difícil colocar em palavras as coisas pelas quais ela fez as pessoas passarem, e ela faz isso por diversão. Tipo, ela é uma dessas pessoas que mantém uma pasta em sua mesa, e ela intencionalmente guarda trechos fora de contexto que depois envia para as pessoas, criando toda uma pequena rede de abelhas online. Como Ian Miles Chong, que é um ser humano desprezível e diz coisas do tipo, ataque essa pessoa. E ela faz isso, aliás, mesmo que você esteja trabalhando com ela. Tipo, ela vai te sabotar e fazer esse tipo de coisa. Então, quando vejo esse tipo de mudança e vejo que Alissa Cordova está trabalhando com você, fico me perguntando se isso não é apenas uma espécie de maldade sionista. Acho que tenho sido extremamente gentil com as diferentes perspectivas que temos. Se todos estivermos comprometidos com a verdade, obviamente seremos capazes. Debate. E, aliás, fico feliz em adicionar isso à programação de amanhã. Ali ou Lila Rose estarão aqui para debater o que apresentei até agora, além de eu explicar como a Turning Point USA realiza seus eventos.
Tenho todo o prazer em fazer isso e apresentar as provas do que estou dizendo. Essa porta está sempre aberta. Você terá um espaço para falar. Se você está comprometido com a verdade, minha plataforma é sua plataforma. Agora, falando em relações públicas e pessoas que talvez devessem entrar nessa área, Alex Clark merece um aumento. Eu nem sei o que ela está fazendo lá na Turning Point USA. Isso volta para, você sabe, Erica Kirk como CEO. As pessoas estão... Nós a vimos mentir, certo? Nós a vimos mentir sobre a questão dos católicos. Era pra gente simplesmente se sentir bem com isso e achar que ela está traumatizada, mas ela não estava traumatizada quando colocou botas e ficou do lado de fora pro Wall Street Journal tirar uma foto dela alguns dias depois que Charlie morreu. Eu não sei. Parece que ela estava bem. E capaz. Agora ela é uma estrela e tentou lançar o podcast dela com tudo. Na verdade, ela tuitou algumas coisas nos últimos dias, cheias de raiva contra pessoas que estão fazendo perguntas relevantes. Aqui está uma coisa que ela escreveu. Deixe-me contar uma coisa sobre Mike. Ele é um camarada. Brincadeira, ela não disse isso. Agora sou um dos funcionários mais antigos da organização. E Mike tem um coração de servo. Se é que já vi alguém assim. Sabe por que ele foi para a Coreia e para o Japão? Porque meu chefe, nosso diretor de produções, que é pai de 6 filhos, pediu para ele ir. Ele está sempre viajando comigo boa parte do tempo e sentia falta dos filhos, então pediu para o Mike ir filmar no lugar dele. Ok, só vou dizer uma coisa, só para deixar claro. Acho que ele provavelmente foi para o Japão e para a Coreia porque é uma oportunidade incrível. Eu não sei. Sou só uma pessoa que já viu muita coisa, e se eu dissesse, ei, vocês querem ir para o Japão? Viva, viva, urra! É incrível. Não é exatamente... Vou construir uma casa, como é mesmo? Casa para habitat, casas de habitat, seja lá como se chama, casa para habitat no meio da selva, ou algo assim. Acho que esta é uma oportunidade bastante empolgante. E por isso, eu não entendo por que simplesmente não conseguimos respostas básicas sobre Mike McCoy que nos permitiriam simplesmente superar o que sentimos em relação ao comportamento dele, acompanhando as coisas, e as coisas que foram ditas sobre ele acompanhando as coisas, o que nos faz sentir que estavam preparando ele para substituir o Charlie. E ouvimos essas coisas do pai dele, ouvimos essas coisas de pessoas do Turning Point USA. E se você está procurando um fato, ele assumiu o lugar do Charlie, que estava programado para falar na Liberty University. Ok, isso é apenas um fato. Alex Clark também fez uma crítica velada a nós. E é meio incrível que ela tenha dito isso trabalhando para a Turning Point USA. Aqui está o que ela escreveu. Em todo episódio de tributo em podcast que fiz sobre o Charlie, eu não exibi meus patrocínios de anúncios. Minha orientação e escolha para minha equipe. Agora estamos em dívida com meus patrocinadores. Eu não me importei. Parecia a coisa certa a fazer. Ok. Então, a Turning Point arrecadou algo em torno de 90 milhões de dólares nas semanas seguintes à morte do Charlie. Acho que primeiro ouvi que eram 70 milhões de dólares. Esse valor aumentou desde então. Eles estavam vendendo camisetas no evento memorial, tipo camisetas Freedom Charlie. Eles estavam vendendo produtos. E ela está... Acho que tentando insinuar que eu falar sobre a morte dele e exibir anúncios é problemático. Agora, antes de tudo, no nosso episódio de tributo, nós não exibimos absolutamente nenhum anúncio. Nós nem sequer deixamos o YouTube exibir anúncios nesse episódio. Então, este não é um episódio de tributo. Este é o meu podcast e estamos investigando esse assassinato. E toda pessoa que faz podcasts, seja a Ellie falando sobre sua jornada católica, a Lila falando sobre o que aconteceu, qualquer que seja o contexto em que estão inserindo isso, seja o PBD e sua equipe, que falaram muito sobre Charlie Kirk depois que ele morreu. Por que você está olhando para mim como se eu fosse a pessoa que está lendo meus anúncios? Você está fingindo que fez algum grande sacrifício porque por alguns episódios não exibiu anúncios? É disso que estou falando. Há tanta falta de autenticidade vindo dessa empresa agora. Eu sou uma pessoa tão boa, olhe pra mim. Tipo, eu não li anúncios em 2 dos meus episódios, mas fiz essa matéria para o Wall Street Journal e tentei lançar meu podcast com força alguns dias depois que ele morreu. Mas olhe pra mim. Eu recusei fazer. Qual foi o valor total que você adiou? Aliás, por que você não recusou? Você adiou a leitura dos anúncios e disse que compensou depois. É que tem algo nisso que realmente me incomoda. Sabe, eles estão com raiva das pessoas que estão investigando a morte do Charlie e pegando eles em mentiras. É por isso que ela está brava.
Ela está brava porque mentiu sobre mim no podcast dela e eu apontei isso. Ok, se você não mentir sobre mim, eu não vou precisar expor isso. Se você não contar mentiras sobre coisas que aconteceram, sobre coisas que estavam acontecendo na Turning Point USA. Sobre o motivo pelo qual Charlie queria um Doge como ela queria. Ah, a gente faz isso todo. Não, vocês não fazem um Doge todo ano. Quer saber como eu sei disso? Porque Doge não existia antes do Elon Musk. Então é tipo, o que você está dizendo? Eles querem que a gente finja que é muito burro. E é manipulador emocionalmente da parte deles dizer que é assim que você homenageia o Charlie. Finja ser um idiota. Finja que não sabe como funcionam as contas. Finja que não sabe o que significa quando dizemos certas coisas e depois mude nossa história várias vezes. Finja que é simplesmente um absurdo a Candace sugerir que estamos envolvidos em um encobrimento. Sim, eu disse isso. Eu não disse que o Mike matou o Charlie Kirk. Eu disse que a Turning Point está envolvida em um encobrimento porque esse é literalmente o único motivo pelo qual as pessoas mentem. Sempre que você mente, é porque está encobrindo a verdade. Você está participando de um encobrimento, mesmo que seja uma mentirinha. Mesmo se eu disser, sabe, estou tentando fazer uma surpresa para um amigo em uma festa de aniversário e digo para ela, sou a única pessoa que vai estar lá, me encontre aqui. É uma mentira porque estou encobrindo uma certa verdade, certo? É para isso que servem as mentiras. Não existe outro motivo para mentir a não ser que você esteja encobrindo alguma coisa. Então, quando você mentiu sobre a questão do catolicismo, não foi porque você assassinou Charlie Kirk, Alex. Foi porque, provavelmente, vocês estavam mais preocupados com seus doadores cristãos sionistas e também com a pressão dos seus doadores judeus. E então vocês simplesmente mentiram para encobrir a verdade sobre onde Charlie estava. A Tandem Report USA está contando muitas mentiras. Eles estão envolvidos em um encobrimento. Eu disse isso. Eu estou colocando meu nome nisso. Eu não vou pedir desculpas pelo que eu disse. Venham a público com a verdade ou não, certo? E se não fizerem isso, nós vamos continuar investigando. E vamos ver como vocês se sentem sobre isso. Vamos fazer uma pausa rápida e ler alguns dos seus comentários. Quero lembrar vocês sobre a Paleo Valley, porque minha equipe e eu sempre desejamos os beef sticks deles, especialmente os feitos com carne bovina 100% alimentada com capim, de pequenas fazendas regenerativas americanas. Assim você pode se sentir bem com o que está comendo e apoiando. Eles tiraram todo o lixo, então não há conservantes, glúten, soja, açúcar, laticínios ou transgênicos, só combustível limpo e nutritivo, como a comida deveria ser. Seja para uma viagem, um dia de trabalho longo ou cuidar das crianças, esses sticks oferecem energia proteica sem queda depois. Não importa se você segue a dieta cetogênica, paleo ou carnívora, Paleo Valley se adapta ao seu estilo de vida, disponível em vários sabores. Tem o sabor original, jalapeño, salame, bacon com maple e teriyaki. Então tem algo para todos os gostos. Foram vendidos 55 milhões de palitos de carne. Paleo Valley é confiável, é comprovado e tem garantia de reembolso de 60 dias. Então, agora mesmo, você ganha 20% de desconto no seu primeiro pedido visitando paleovalley.com Candice. Não se esqueça de usar o código Candice ao finalizar a compra. Acesse paleovalley.com com a barra de Candice e use o código promocional Candice na compra. E claro, vou falar da Nimi Skincare porque vocês sabem que adoro os produtos deles. Adoro a rotina anti-envelhecimento deles em 3 etapas, em especial. É por isso que estou tão animada com o fato de a Nimi Skincare agora também ter uma linha completa para o corpo. O pacote Bases do Corpo deles. É uma rotina simples de 3 etapas. Você recebe o Botanical Bliss Body Wash, o Revitalizing Sugar Scrub e a Restorative Body Lotion com ácido hialurônico para hidratar profundamente. Deixa sua pele macia, hidratada e saudável. E assim como os produtos faciais deles, a linha corporal da Nimi é feita com ingredientes limpos e clinicamente comprovados. E o melhor é que é feito aqui no Ziniwa por uma empresa baseada em nossos valores: fé, família e liberdade. Agora você pode parar de apoiar corporações radicais e dar seu dinheiro a uma empresa que realmente valoriza você. É hora de cuidar de toda a sua pele com produtos em que você pode confiar. Então acesse nimiskincare.com e use meu código Candice10 no checkout para ganhar 10% de desconto em todo o seu pedido. É nimiskincare.com. Aliás, eu quero dizer o seguinte: sempre que eles mandam todos os cães para cima de algo relativamente pequeno, como eu dizer que esse evento foi organizado rápido demais, é porque tem algo aí.
Agora precisamos descobrir exatamente quem organizou esse evento, porque eu simplesmente sinto que estão gastando dinheiro para todo mundo surtar por causa de algo tão insignificante. Esse costuma ser o padrão. Como eu estava dizendo sobre os aviões egípcios, quando eles exageram na reação, é porque tocamos em um ponto sensível. Então devemos focar nossa atenção em como esse evento foi organizado. Se você trabalha no capítulo da Turning Point USA da UVU e gostaria de se manifestar, por favor envie um e-mail para moretipsatkanizoens.com e nos conte como esse evento foi organizado, quem solicitou especificamente. Tenho um pressentimento sobre isso. Estamos perto porque eles já estão até falando sobre advogados. Quero dizer, Alissa Cordova, essa garota de relações públicas, realmente escreveu isso. Se pudermos mostrar aquele tweet. Espero que você esteja... Não, o outro em que ela diz. Você pegou o outro tweet dela em que ela fala tipo, eu não conheço os bastidores da Turning Point USA, dia... Mas aqui está. Não tenho conhecimento direto, mas presumo que existam acordos de confidencialidade entre a Turning Point e Candace Owens devido ao acordo comercial da TPUSA com a Flexit. É estranho que ela saiba que temos um acordo comercial com a Flexit, mas ela está dizendo isso e fica meio que insinuando que poderíamos processá-los. Me processe. Me processe. Quero ter poder de intimação. Quero todas as suas mensagens. Por favor, me faça um favor hoje no caso do Charlie Kirk. Foi claro. Quero tudo o fogo de todos vocês. Acho que vocês não percebem o quanto isso é real para mim. Eu voltei e foi tão difícil. Eu pensei, garota, não ligo nem um pouco. Não ligo nem um pouco. Já superei isso. Estamos em um novo tempo. Literalmente é o tempo de Deus, ok? Todas essas coisas. E é assim que ela age, aliás. Ela pode te tratar de forma realmente maldosa, mas tem um NDA que te impede, então você tem que permitir que ela te abuse. Não vamos mais fazer isso, Alissa. Não vamos mais fazer isso. Seja qual for a empresa que precisa ouvir isso hoje, ok. Vocês não têm mais permissão para praticar pura maldade. Vocês não têm mais permissão para agir como filhos de Satanás e depois fazer pequenas ameaças legais, ok? Tudo que um advogado me enviar agora será divulgado publicamente. É isso. Não me importa quem você é. Se você está assistindo isso e está pensando, devo gritar no tribunal se for enviado para um advogado? Provavelmente deveria. Tudo o que você me enviar agora é público. O tempo de Satanás acabou. Acabou, ok? Não deveria ter atirado em Charlie Kirk. Simplesmente não deveria ter matado Charlie Kirk. É isso que eu diria. Enfim, o comentário mais curtido de ontem foi: em algum lugar, Brigitte Macron está respirando aliviada. Eu não sei, cara. Agora que o podcast chegou ao número 1, as pessoas vão voltar e assistir a série da Brigitte Macron. E quando você assiste, você simplesmente sabe. Você pensa, ela é um cara, obviamente. É uma coisa tão bizarra. Tipo, a mídia tem mentido sobre isso. É como se fosse um grande segredo. Tipo, é o elefante na sala. Aliás, Dinesh de Souza comentou isso no X. Ele escreveu: neste ponto, qualquer um que acompanha esse show de horrores está fazendo isso pelo entretenimento. Isso não é comentário político. É boliche de anão. Porque ele sempre escreve coisas estranhas. É difícil de assistir, mas difícil de desviar o olhar porque tem um anão voando pelo corredor em direção aos pinos. Dinesh, onde é que você vê essas coisas todas? Antes ele fez referência a uma cabra transando com um humano e continua usando essas analogias estranhas, tipo, eu só acho que deviam dar uma olhada no HD dele. Eu vou ligar pro FBI. Eu vou ligar para o FBI. Vou ligar para o Kash Patel, se ele já terminou de chorar por causa dos tweets maldosos na internet para a namorada dele. Eu vou ligar para o FBI. Enfim, voltando para alguns dos seus comentários, temos aqui o Just Keeping Faith escrevendo: quando você disse que somos o podcast número 1 do mundo, isso me emocionou. Mas eu sabia disso. Quer dizer, eu não sabia. Não, mas eu sabia. Sinceramente, me emocionou quando descobri, porque a gente só tem lutado e não para olhar as estatísticas. Acompanhar as estatísticas todos os dias. E, obviamente, sabíamos que tínhamos chegado rapidamente ao top 3 de podcasts nos Estados Unidos, mas quando você está lutando, construindo e constantemente sob pressão, vivendo em uma panela de pressão, é meio difícil encontrar um momento para levantar a cabeça e comemorar qualquer coisa. E esse realmente pareceu ser esse momento. Então eu fiquei muito, muito animado. Muito obrigado a todos vocês por nos apoiarem e nos permitirem ser verdadeiramente independentes. Michael Rees escreve do leste do Tennessee para você. Nós somos alemães. Agradecemos pelo seu trabalho. Continue enfrentando o 7K Club. Estamos com você, Michael e Wayne. Muito obrigado, Michael e Wayne. Vou continuar enfrentando eles.
E acho que estamos vencendo porque eles ficaram muito irritados e eu nem sei mais pelo que estão me atacando neste ponto. Laughing Cats escreve, podcaster número 1, se você é um chamado de freak pelo Dinesh, então nós também somos. Adoro que você demonstre amor e apoio a Erika. Eu gostaria que houvesse algum sinal de que pudéssemos perceber que ela vê as mentiras que nós vemos como nos milhões e milhões que fazem de você o podcaster número 1. Sim, eu estou esperançoso para o futuro. Vamos saber o que ela sabe. Obviamente, ela tem acesso como parente próximo ao processo judicial. Ela tem acesso, à acusação. Ela pode ver quais provas eles realmente têm e sobre o que estão baseando o caso deles. Tudo o que vimos até agora foi, não sei, foi um grande nada. Tom Paul escreve, Andrew Colbert, no programa da Alex Clark, discutiu como o coração de Charlie ainda estava batendo. Como Charlie foi instantaneamente para o céu se ele ainda tinha pulso. Erika viu Charlie pela primeira vez em um aeroporto em Israel em maio de 2018 com sua mãe. Existe um vídeo antigo dela falando sobre isso. Sim, acho que vi esse vídeo. Acho que eles falaram sobre isso até em outros vídeos que fizeram juntos. Acho que eu estava com o Charlie, aliás, talvez tenha sido para a inauguração da embaixada. Mas eu não me lembro de nada na minha memória. Prometo que, depois de ter filhos, não consigo me lembrar de coisas específicas. Sempre tenho que voltar e verificar um e-mail. Pode ter sido para a inauguração da embaixada, não tenho certeza. Mas sim, em relação a... E aquele coração ainda batendo, mesmo que ele tenha ido instantaneamente para o céu. Andrew não ofereceu nenhuma explicação. Essa foi uma das razões pelas quais as pessoas perguntavam como ele entrou na sala de cirurgia? Porque explicaram que ele havia morrido instantaneamente. Aliás, não foi só a Erika. Frank Turek disse no palco que sabia, no carro, que ele já tinha partido, mas talvez ainda tivesse pulso. Novamente, isso seria ótimo, já que mencionaram para o Andrew ou o Frank Turek responderem. É algo muito fácil para eles esclarecerem e acabar com a confusão. Jesse Webb escreve, a incrível, heróica, extraordinária, destemida, talentosa, inteligente e linda Rainha Candice dos podcasts. Receba os aplausos. Nada pode te parar. O povo falou, e nós escolhemos a verdade e a luz em vez das mentiras e da escuridão. Cristo é rei. Eu realmente amo o fato de parecer que estamos em um momento de verdade e luz. Muita coisa está sendo revelada. Pode ser estressante. É certamente frustrante, especialmente para mim, ser constantemente tirada de contexto e ver as pessoas simplesmente mentindo de forma tão deliberada sobre eu estar dizendo a verdade. Mas eu sei que há simplesmente algo mais acontecendo espiritualmente neste momento. E todos nós estamos avançando em direção à luz. Eu realmente sinto isso. Os demônios gritam mais alto quando estão na luz. Brad Atkins escreve, orando por você na Carolina do Sul, o Senhor Jesus Cristo é rei. Obrigado, Brad. M.D. Turner escreve, você é incrível, mesmo que os líderes australianos idiotas não deixem você entrar, continue insistindo. Bem, eu poderei me inscrever novamente em cerca de 1 ano. Então talvez eu tente ir de novo para a Austrália. Goodbean escreve, com o tempo, a dor de perder Charlie inevitavelmente vai diminuir. Nossos cérebros são projetados assim para nossa proteção. Então, por favor, não deixe que as pequenas raposas te distraiam da missão. Estou com você. Vamos lá, Candy O. Muito obrigado. Eu não estou distraída. Essa é a única coisa com a qual eles não conseguem me distrair. Confie em mim. Eles não têm poder aqui. De verdade. Quando se trata de descobrir o que aconteceu, serei implacável. Normalmente, sou implacável em questões que não têm tanta importância pessoal para a minha vida. Brigitte Macron, quero dizer, isso é uma questão mais ampla sobre pervertidos no poder. Mas essa aqui é simplesmente tão sinistra, tão maligna, é incompreensível considerar o que deve ser verdade para permitir toda essa sombra que as pessoas que estão fazendo perguntas estão recebendo. E eu simplesmente sempre soube, desde o começo, que isso não vai ser como JFK. Nós realmente vamos obter respostas. Isso vai ser resolvido. E é por isso que eles estão preocupados, porque não vamos deixar isso pra lá. Nós não vamos deixar isso pra lá. Aramana escreve, Candice, essa foi uma declaração muito sábia. Eu não posso perdoar até saber o que estou perdoando. Obrigada por dizer isso. Eu obviamente, só falo com vocês e digo o que está no meu coração. É assim que acho que me sinto. Fico pensando o que há de errado comigo. Por que não consigo chegar lá? E essa é a resposta. Eu não sei o que estou perdoando. Quem eu estou perdoando? Como se diz, eu te perdoo? Estou falando de mim mesma aqui. Se eu não sei quem eu deveria perdoar, preciso chegar lá. Ela continua. Todo mundo luta com Deus.
Não importa o quanto seja devoto à sua fé. Espero que a verdade prevaleça. Cristo é Rei. Maria escreve, obrigada por ser verdadeira. Nunca deixe ninguém impedir o que você sente no seu íntimo. Quando sua alma sente que algo está errado, fato. Sim, fomos feitos assim. Nosso instinto é o nosso instinto divino e estão mentindo para nós. Por muitas pessoas, e pessoas das quais eu sinto que não deveríamos receber mentiras, estão mentindo para nós. Juan Antônio escreve, Candace, você deveria se unir a Dave Smith, Ian Carroll e Jimmy Dore, formar uma coalizão, compartilhar editores, impulsionar a promoção e iniciar o Occupy Wall Street 2.0, acabar com o Fed, realizar o sonho de Tupac de um novo partido. Acho que estou tão traumatizada de ter estado e trabalhado para outra pessoa que não sei se conseguiria trabalhar para mais alguém, mas formar uma coalizão e ajudar uns aos outros. Nós já fazemos isso nos bastidores. Eu não fiz isso com o Jimmy Dore, mas com esses outros. Ian Carroll, nós trocamos mensagens regularmente. Dave Smith, nós trocamos mensagens regularmente quando estamos compartilhando informações ou fazendo perguntas uns aos outros ou pedindo orientação. E eu admiro essas pessoas. Pelo que estão fazendo, eu nem olho para cima para essas pessoas. Eu olho para o lado e vejo essas pessoas. E eu sei que estamos como em uma linha, unidos, e que há como um exército que está surgindo, e para mim parece que é o exército de Deus. Eu adoraria trabalhar com Jimmy Dore. Adorei os vídeos dele e ele me fez rir com sua cobertura das coisas absurdas que nos contam sobre o assassinato de Charlie Kirk. Nina Barbie escreve, olá, Candice, sou Mina. Você teve impacto positivo na minha vida. Hoje é meu aniversário. Adoraria se você me desejasse parabéns. Amo você. Deus te abençoe. Feliz aniversário, Mina. Espero que você tenha um dia fantástico. Seu aniversário já tem ótimas vibrações porque somos o podcast número 1 do mundo. Então não vamos esquecer seu aniversário. Não vamos esquecer o dia 6 de novembro. Não vamos esquecer. É uma grande conquista. Devemos estar felizes. Devemos comemorar isso. Podemos nos gabar um pouco. Estou me gabando de um lugar verdadeiro de humildade porque sei que não teríamos conseguido isso sem vocês. Vocês têm toda a loucura nos bastidores, até mesmo eu trazendo minha equipe comigo do Daily Wire. E teve uma vez, eu lembro da Skylar me mandando mensagem tipo, ok, você vai me enviar uma proposta por e-mail? E eu fiquei tipo, eu não sei o que estou fazendo. Eu não deveria fazer uma proposta para o quê? E felizmente meu marido resolveu tudo. Mas agora essas são lembranças muito queridas porque... E eu disse a eles, eu não sei como isso vai funcionar. Nós não podemos oferecer seguro de saúde no primeiro ano. Pode dar errado. Então vocês estão realmente assumindo um risco. Conversem com suas famílias e vejam se isso é algo que vocês querem fazer. E eles disseram sim. E agora somos o podcast número 1 do mundo. Então eles apostaram em mim e nós trabalhamos duro pra caramba. E é aqui que estamos. Então obrigado a vocês por nos apoiarem nessa jornada. Aos meus primeiros donos do Stanley's Cup, o primeiro branco... Cristo é Rei, Stanley's Cup. E eu vejo vocês. Eu amo vocês. Vocês estavam aqui desde o começo e têm acompanhado essa jornada. E isso também é muito gratificante. Eu não sei o que mais dizer, além de agradecer ao pessoal do Clube do Livro, todo mundo que se inscreveu no site, candiceowens.com, e nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Só quero dizer que amo vocês. Eu amo muito todos vocês. E a gente se vê amanhã.